Bom, vamos começar mais um diálogo referente ao projeto Coisas da Vida, né? Onde o assunto de hoje é um assunto totalmente diferente do que eu venho abordando nesse canal, né? Desde que eu comecei o projeto, que eu falo mais sobre temas afetivos, né? Hoje eu vou mudar um pouquinho, né? Porque o foco do projeto Coisas da Vida é abordar coisas referente à vida. Então hoje eu vou falar sobre alimentação, né? Mais especificamente sobre a cenoura. Por quê? Porque eu venho mudando os meus hábitos, inclusive o alimentar, e é bastante importante para a gente ter uma vida saudável, mudar certos hábitos, né? Começar a ingerir coisas mais saudáveis, porque aí a gente passa a ter uma vida mental, física, espiritual, um pouco mais confortável, um pouco mais saudável. E aí as informações que eu vou transmitir aqui não são informações da minha cabeça, até porque eu não sou nutricionista, eu sou estudante de psicologia, né? Mas a gente precisa estar por dentro de tudo que esteja relacionado à vida do ser humano, para que a gente possa orientá-lo da melhor forma, né? Mas as informações que eu irei transmitir aqui são informações sólidas, porque são de fontes seguras, de nutricionistas, pesquisas de nutricionistas, livros e o canal da TV Assinatura de uma nutricionista em específico, né? Então, eu vou começar afirmando que a cenoura, ela tem uma função que eu acho bastante interessante e uma das mais importantes, que é a de proteger a pele, né? A cenoura, ela protege a pele, a qualidade da pele, previne a formação de rugas precoce, né? Pele seca e inclusive manchas, tá? Então, ela possui antioxidante e vitamina A. Por isso que é possível essa proteção, né, da pele. Então, aí você me pergunta assim, Carla, ela possui antioxidante e vitamina A, certo? Mas o que vem a ser o antioxidante? Qual os seus benefícios? E a vitamina A? Quais os benefícios da vitamina A? Porque às vezes a gente come, mas não sabe o que está comendo. E não sabe o benefício que aquilo está trazendo para o nosso organismo, né? Então, eu vou começar a explicar o que são moléculas antioxidantes. A principal função da molécula antioxidante é combater as moléculas oxidantes. Certo, Carla? Mas o que são moléculas oxidantes? São moléculas que são introduzidas no nosso organismo por meios externos. Pela exposição ao sol, né? Pela poluição, pelo cigarro, pela bebida, pelos alimentos que nos faz mal, certo? Então, a partir desses fatores, o estresse também, a gente é introduzido no nosso organismo moléculas oxidantes. E o que são essas moléculas oxidantes? São moléculas que alteram quimicamente outras moléculas do nosso organismo. E isso leva à anomalia da célula, ou seja, isso leva à deficiência da célula, que consequentemente vai levar à desenvoltura de doenças cardíacas, câncer, diabetes. Então, o antioxidante, a molécula antioxidante, ela tem a função, né, de proteger o nosso organismo dessas moléculas oxidantes, né? E aí a vitamina A? A vitamina A, ela tem essa função também de proteger o nosso organismo dessas moléculas oxidantes. E, inclusive, essas moléculas oxidantes são chamadas de radicais livres, tá? Então, se você quiser se aprofundar e pesquisar, encontrar algum termo como radicais livres, saiba que refere-se a essas moléculas oxidantes, as quais eu acabei de explicar. E aí a vitamina A também tem a função de combater essas moléculas oxidantes, né? Que são moléculas que destroem as células do nosso corpo.
E aí, ela também, além de ser um bom antioxidante, é também excelente para a visão, né? Ou seja, a vitamina A, ela ajuda no funcionamento da retina, o que vai prevenir uma doença chamada xeroftalmina, que é uma doença que deixa os olhos secos, ou seja, os olhos não produzem lágrimas, né? A vitamina A, como tem essa função de ajudar no bom funcionamento da retina, nos previne dessa doença. A vitamina A também ajuda no crescimento saudável dos cabelos, né? Aumenta o brilho dos cabelos, diminui a queda. Então, para os homens é ótimo porque retarda a calvície. Então, vamos ingerir vitamina A, né? E aí, a vitamina A também contribui com o fortalecimento da imunidade, né? A gente sabe que o nosso sistema imunológico é aquele que é responsável pela produção dos anticorpos. O que são os anticorpos? Os anticorpos são substâncias responsáveis por combater micro-organismos indesejados, como vírus, bactérias, entre outras coisas, né? Então, o nosso sistema imunológico, ele passa a ter um fortalecimento maior a partir do momento que a gente ingere vitamina A. Atenção, gente, eu não pesquisei com relação a isso, mas é bom ressaltar que a gente precisa ter uma noção, né? A gente não pode consumir uma quantidade excessiva de vitamina A, porque do mesmo jeito que ela faz bem, em excesso ela pode trazer algum mal. Eu não pesquisei com relação ao malefício do consumo em excesso de vitamina A, mas com certeza eu vou pesquisar em um outro vídeo, a gente vai falar sobre isso. E aí, voltando, a vitamina A, ela também ajuda nas funções da pele, né? Como eu já falei, ela protege a pele contra o envelhecimento, ela hidrata, ela protege contra manchas, né? Mas ela também ajuda na função da pele e das mucosas. O que são mucosas? São tecido epitelial internos das cavidades do corpo, como por exemplo o tecido, a mucosa nasal, né? Que ele reveste internamente as fossas nasais. E aí esses tecidos, eles suportam uma maior agressão. E a vitamina A tem a função de fortalecer ainda mais esse tecido. Como, por exemplo, se eu fumo, eu trago nicotina, fumaça, enfim. E aí, isso é um agressor, a minha fossa nasal. E aí, o tecido que reveste, esse tecido epitelial que reveste a cavidade, vai ajudar a proteger, né, a minha fossa nasal de substâncias agressoras. A vitamina A também contribui para uma boa formação dos ossos, né, dentes e unhas, ou seja, ela torna mais resistente, mais saudáveis as nossas unhas, os ossos, os dentes, e enfim. Como ela também ajuda a emagrecer, porque tem poucas calorias e contém fibras, né? Tá, Carla, fala um pouquinho sobre caloria. Bem, a caloria é uma energia química que o nosso organismo precisa para que possa exercer certas atividades, como, por exemplo, respirar, né? Como, por exemplo, exercícios físicos, digestão, funcionamento do cérebro. Tudo isso a gente precisa de energia química, e essa energia é proveniente da caloria. E aí, a cenoura, ela contém caloria numa quantidade adequada para o nosso organismo, porque a gente, como eu falei, a gente não pode consumir em excesso, né? Porque tudo em excesso faz mal. Caloria em excesso, o organismo sente a dificuldade da absorção da energia dessa caloria, e aí o que vai acontecer é que a caloria que não vai ser absorvida pelo organismo, ela vai ajudar
no aumento de peso, né? Então, os alimentos, eles possuem calorias em quantidades diferenciadas. Então, a gente precisa saber os alimentos que possuem a caloria que traz uma energia boa para o nosso organismo, que o nosso organismo tem uma facilidade para absorver, né? E a caloria mais conveniente para o nosso organismo é a caloria proveniente do carboidrato, né? E a caloria menos recomendada para o nosso organismo é a caloria proveniente de lipídio, de gordura, né? Como, por exemplo, carne gorda, laticínios. Os laticínios são derivados de leite, né? Possuem muita gordura e, consequentemente, muita caloria. Então, se eu consumo 1 grama de lipídios, de gordura, eu vou estar consumindo 9 calorias. Já se eu consumo 1 grama de carboidrato, eu vou estar consumindo 4 calorias, né? Então, obviamente, a caloria proveniente do carboidrato, ela é mais acessível para o nosso organismo. E as fibras a gente sabe que ela nos dá uma sensação de saciedade, né? Porque ela enche o estômago e ela promove também o tempo de trânsito intestinal, ou seja, ela atrasa o esvaziamento gástrico, né? E aí torna mais lenta a digestão, e isso vai fazer com que a gente sinta, passe um tempo maior sem sentir fome, né? Sem falar que as fibras também ela ajuda na absorção de colesterol, tá, gente? Ela reduz a absorção, na verdade, de colesterol no intestino e, consequentemente, reduz os níveis desse colesterol no sangue, certo? E aí, a cenoura, ela também previne doenças cardiovasculares, que são doenças que afetam os vasos sanguíneos e o coração, né? E por que ela nos previne de doenças cardiovasculares? Porque a cenoura, ela possui o carotenoide, né? E aí você me pergunta, o que é carotenoide, Carla? Carotenoide nada mais é o pigmento que dá a coloração da verdura, né? Como, por exemplo, a cenoura, ela é cor de laranja, o tomate é vermelho, o pimentão é verde. Então, a cor da verdura é dada por um pigmento, e esse pigmento é chamado de carotenoide. E até esse pigmento que dá coloração à verdura faz bem para o nosso organismo. Por quê? Porque ele previne doenças como câncer, o carotenoide, né? E também doenças arteriais coronariana, né? Inclusive, essa doença arterial coronariana vem matando muito os homens e as mulheres. Eu andei lendo e o índice de morte por conta dessa doença é alto aqui no Brasil. E o que vem a ser essa doença? É um tipo de doença cardíaca, né, que causa um fornecimento inadequado do sangue para o músculo cardíaco. E isso é causado pelo depósito de gordura na parte interna das artérias. E esse depósito de gordura, ele é feito de lipídio, ou seja, colesterol e cálcio, né? Então, por isso que eu falei, a gente precisa ter um cuidado com a quantidade que a gente ingere, porque o cálcio faz bem para o nosso organismo, mas em alta quantidade ele faz mal. Então, o cálcio com o colesterol forma depósitos de gordura na parte externa da artéria. E isso vai ocasionar o bombeamento do sangue de forma defeituosa para o músculo cardíaco, que é o que vai gerar essa doença chamada coronariana, que vem, inclusive, matando muita gente, né? E aí esse pigmento, ele previne essa doença, né? E esse pigmento também são agentes antioxidantes, como eu falei. Já expliquei anteriormente o que são agentes antioxidantes. Esse pigmento, ele ajuda a combater os radicais livres, ou seja, aquelas moléculas que destroem ou até mesmo
ou até mesmo altera quimicamente nossas células, né? E também estimula o sistema imunológico, ou seja, esse pigmento ele também ajuda na estimulação do sistema imunológico para que possa ser produzido mais anticorpos no nosso organismo. E aí eu vou passar algumas informações nutricional da cenoura, né, referente a componente, quantidade e os benefícios. Dá um resumo final. Um dos componentes, como a gente viu, da cenoura é a energia, que é proveniente de caloria, né? E cada 100 gramas de cenoura temos 19 calorias, né? Então aí é excelente para ser usado em dietas de emagrecimento, porque é considerado uma quantidade baixa de calorias para cada 100 gramas de cenoura. E possui água também, um dos componentes é a água, tem 92 gramas de água a cada 100 gramas de cenoura, ou seja, um ótimo alimento para hidratar a pele, como a gente já viu, que ela tem a função de hidratar a pele, para não deixar a pele seca, e também é ótimo para a prisão de ventre. Proteínas, cada 100 gramas tem 0,6. Não é considerado uma quantidade significativa, né, de proteínas. Não tem uma quantidade de proteína significativa, mas possui alguns aminoácidos muito importantes. Sabemos que o aminoácido ele é constituinte da proteína, ou seja, a proteína é formada por aminoácidos. Apesar da cenoura não ter proteína, mas ela tem aminoácidos importantes para a formação dessas proteínas. Carboidrato, que é o açúcar, a cada 100 gramas de cenoura tem 4,4 gramas de carboidrato, que é considerado uma quantidade baixa de carboidrato pelos nutricionistas, né? E aí, nesse caso, pode ser um ótimo alimento para quem é diabético sem problema nenhum, né? Porque tem esse índice glicêmico mínimo, né? Que não prejudica quem é diabético. Fibras a gente já viu, a cada 100 gramas de cenoura a gente tem 2,6 gramas de fibras, como a gente viu, que ajuda a combater a prisão de ventre e o colesterol ruim. E tem também vitamina A e carotenoides, como a gente já estudou, já dialogamos sobre a vitamina A, os benefícios, e o carotenoide, o pigmento que dá coloração da verdura. Então, gente, eu vou finalizar aqui, certo? Mais um diálogo referente ao projeto Coisas da Vida. Então, aí vai uma dica de alimento bastante nutritivo para o nosso organismo. Insiram a cenoura na dieta de vocês, porque é um ótimo alimento nutricional. Caso vocês queiram entrar em contato comigo, podem escrever para o meu e-mail, que é o anacarlaaraújo, tudo junto em minúsculo, .2803, @gmail.com.